Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um dos maiores pensadores da história, o pai da psicanálise Sigmund Freud, considerou essa obra aqui, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, como um dos maiores romances já escritos. Mas afinal de contas, o que essa obra tem de tão especial? Ficou curioso? Então vem comigo, que é logo depois da vinheta. Esse livro foi escrito em 1879, no final da vida de Fyodor Dostoiévski, naquele período que a gente chama de pós-siberiano, ou seja, após a sua prisão na Sibéria. Ele já tinha escrito outro grande clássico, que é Crime e Castigo, que inclusive já tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o card aqui para vocês conferirem. Assim como eu falei lá na resenha de Crime e Castigo, Dostoiévski passou o final da sua vida por dificuldades financeiras, principalmente por conta do seu vício em jogos. Quando ele escreveu Os Irmãos Karamazov, ele já estava um pouco mais tranquilo financeiramente, mas começou a sofrer muito por causa da sua doença, a epilepsia. Irmãos Karamazov era para ser o primeiro de um total de 5 volumes, que contariam a saga do jovem Alyosha. Porém, infelizmente, Dostoiévski morreu antes de completar o segundo volume. Essa foi mais uma das obras que a gente leu junto lá no meu grupo de leitura coletiva do Telegram. Então, se você quer fazer parte desse grupo, comenta aqui embaixo, eu quero, que eu já mando o link de participação para você. Mas afinal de contas, do que se trata Os Irmãos Karamazov? Bom, como o próprio nome já fala, se trata da família Karamazov, que é uma família típica russa situada entre Moscou e São Petersburgo. Para a gente entender um pouquinho melhor a obra, a gente tem que saber de 2 aspectos históricos muito importantes. Primeiro, o período em que se passa a história é o período imediatamente anterior à Revolução Russa de 1917. Portanto, o modelo político vigente na Rússia naquela época era o czarismo. E outro aspecto muito importante que a gente tem que saber é que tinha acabado de acontecer ali, em 1861, a abolição dos servos, quase equivalente à abolição da escravatura aqui no Brasil. O patriarca da família Karamazov é certamente um dos pais mais odiosos da história da literatura. Tudo que você pode pensar de asqueroso, o Fyodor Karamazov tinha. Ele era um beberrão, mau caráter, ganhava dinheiro de forma ilícita e vivia nas tavernas sempre muito regado a bebidas e orgias. Teve 2 casamentos completamente sem amor, cujos objetivos dessa união eram apenas agarinhar os dotes das suas esposas. Das 2 esposas, uma teve que fugir e a outra acabou falecendo de desgosto. Do primeiro casamento, ele teve um filho, Dmitri, e do segundo casamento teve mais 2, Ivan Karamazov e Alyosha Karamazov. Tem ainda um suposto 4º filho, mas desse eu vou deixar para falar mais para frente. Aqui, Dostoiévski fez questão de dividir muito bem as personalidades de cada um dos filhos. É como se a cada filho ele tivesse dado a seguinte personalidade: mente, corpo e espírito. Esse seguramente era o destino que o Dostoiévski acreditaria que a Rússia tomaria nos próximos anos. Então nós temos o primogênito, o Dmitri, que é esse ser humano mais carnal, conquistador de mulheres, muito ligado a essa questão física, sensual. Nós temos o irmão do meio, o Ivan, que é o intelectual, ele é um ateu socialista, calculista, racional. Personagem esse que Dostoiévski considerou como sendo o seu maior personagem. E nós temos o último, que é Alyosha Karamazov, que é um monge, então ele tem essa parte espiritual muito bem aflorada. Ele trabalha na trama ali como uma espécie de conciliador de todas as partes. É uma pessoa muito bondosa, de muito coração, mas não tem a inteligência do Ivan. A trama começa quando o primogênito Dmitri vai recorrer a um dinheiro que ele tem por direito de herança da sua mãe com o pai Fyodor Karamazov. Só que tem um problema. Além da disputa entre dinheiro, também tem disputa por um coração. O coração da jovem Grushenka, que é uma personagem feminina extremamente importante nessa trama. Lembra que eu falei daquele suposto 4º irmão da família? Pois bem, só para vocês terem uma noção de como era o pai Fyodor Karamazov. Uma jovem com problemas mentais, que era uma andarilha da cidade,
que não tinha família, não tinha casa e por esse mesmo motivo todo mundo ajudava ela, foi estuprada e engravidou. Bom, na cidade todo mundo sabia da fama do Fyodor Karamazov e ninguém desconfiava que ele era o pai dessa criança. Não obstante, ela foi ter esse filho no jardim da casa do Fyodor Karamazov. Os criados viram aquela situação e foram logo socorrer ela. Infelizmente, ela veio a falecer, mas os criados criaram essa criança como se fossem seus. Por motivos óbvios, Fyodor Karamazov nunca reconheceu essa paternidade, mas aceitou a criança na casa como criado. A criança, que teve o nome de Smerdyakov, que em russo quer dizer algo mal cheiroso, cresceu vendo a indiferença com que ele era tratado em comparação com os outros irmãos. Bom, diante desse cenário todo, o que eu posso garantir para vocês é que Fyodor Karamazov vai ser assassinado. E pode ficar tranquilo que isso não é spoiler nenhum, tá? Porque a genialidade desse livro está após esse acontecimento. Como vocês já podem imaginar, tem dois irmãos que são completamente diferentes. Ivan, o ateu intelectual, e Alyosha Karamazov, que é um monge espiritualizado, uma pessoa de bom coração. E vai haver um momento na história em que esses dois opostos vão se chocar. E esse é, sem dúvida, o momento mais brilhante da obra, que se dá em 2 capítulos, que em muitos casos são vendidos separadamente, como se fossem contos. Os capítulos A Revolta e O Grande Inquisidor. O mote desse diálogo, que vira um aforismo, que vai permear toda a história do livro é: se Deus não existe, então tudo é permitido. Dostoiévski pegou esse aforismo e o levou até as suas últimas consequências. O niilismo é talvez o tema central dessa obra. E não é muito difícil entender por quê. Afinal de contas, a obra se passa no século XIX, o século de Charles Darwin, século da teoria da evolução e da completa desconstrução da ideia de Deus. Dostoiévski, que era um cristão ortodoxo, se viu muitas vezes martirizado por essas questões, a dúvida em relação à fé. E ele transferiu todos esses sofrimentos para os seus personagens. É por essas e outras que eu considero esse livro aqui, pessoal, uma das maiores leituras que eu já fiz na minha vida. E se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Não esquece de falar também qual foi o capítulo que você mais gostou. E se você quer fazer parte do nosso grupo de leitura coletiva no Telegram, a gente está lendo nesse exato momento Anna Karenina, do Lev Tolstói. E olha, já posso garantir que esse também é um dos livros que vai ficar ali no meu top 5, eu tenho certeza. E se você quiser participar é muito fácil. Digita "eu quero" aqui nos comentários que eu já te mando o link de participação. Não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, ativar o sininho de notificação e deixar o seu gostei. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a nossa próxima leitura obrigatória.